Vamos ler todo o capítulo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. E então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhes mandares, morrerá.
Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Olha, irmãos, esta parte da palavra lembra-nos de fatos importantes já no final da caminhada do povo de Israel para tomar posse da terra que Deus havia prometido, a terra da promessa, terra boa, que manava leite e mel, e que o Senhor prometeu tirar de diante os ocupantes daquelas terras e de forma milagrosa, enviando, irmãos, da obra da criação de Deus. Deus falou com Moisés, Moisés, vocês não vão precisar lutar, vocês não vão precisar tirar a espada, eu me encarrego disto. Eu vou enviar marimbondos, abelhões, e Deus é dono de toda a natureza. Eu mando eles expulsar os moradores da terra. Tão somente creiam em mim e vão, não temam, tudo está preparado. Mas, irmãos, infelizmente, o povo é incrédulo, mesmo sendo o povo de Deus, o povo escolhido, o ser humano, e nós mesmos, irmão, às vezes, nós cremos, mas não é um crer completo. Esperamos, mas em parte perdemos a esperança. Nós temos fé, mas a nossa fé às vezes é pequena. Irmão, bem-aventurado o irmão e a irmã que se esforça, tem ânimo, crê inteiramente, não há lugar para dúvida. Irmão, quem assim faz, o Senhor é poderoso para limpar de diante de nós toda maldade, todo espírito contrário. O caminho se abre e nós passamos glorificando a Deus. O povo de Israel, irmãos, não tinha ainda Cristo, mas tinha uma figura de Cristo diante deles, que era Moisés. Acontece que Moisés, irmãos, já nesta altura, era um homem próximo a completar 120 anos, pois a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas de 40 anos cada etapa, cada parte da vida dele. Os primeiros 40 anos, ele foi criado no palácio para ser um estadista, para ser um futuro governante do Egito, um faraó. Toda a cultura, toda a ciência, toda a literatura, todo o conhecimento que havia no Egito, e o Egito era, da época, uma potência, a nação mais evoluída, tanto na parte das ciências, da medicina, da química e da literatura e de todo tipo de conhecimento, de engenharia. O Egito era a nação maior, irmão, mais desenvolvida da terra na época. E Moisés, durante esses 40 anos da sua vida, ele foi instruído em toda a ciência, toda a literatura, todo o conhecimento, para ser um governante, um faraó. Mas Deus tinha um plano melhor com ele, e Deus tem plano muito melhor com cada um de nós, irmão, que vai além do horizonte desta vida. É bom que haja preparação, é bom que haja estudo, é bom que haja formação profissional para viver a presente vida, mas bem-aventurado aquele que espera uma coisa melhor, que se prepara para viver no reino eterno que Jesus Cristo foi nos preparar lugar. E Moisés, quem ler o livro que o escritor sagrado escreveu aos Hebreus, vai encontrar que ele
esperava alguma coisa melhor de Deus. Ele esperava a cidade eterna, que é a Jerusalém celestial, a cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus, glória ao nome do Senhor. Então ele deixou como secundário, ou em outro plano lá para trás, toda a glória que o Egito lhe ofereceria, porque ele esperava uma pátria melhor, aquela que é eterna. E bem-aventurado o irmão, a irmã, o jovem, o de meia idade, a visita, o testemunhado, que pode ter uma boa vida aqui na terra, mas ele está aguardando uma muito mais excelente, que é a glória que Jesus Cristo foi nos preparar. Glória ao nome do Senhor. Então, a segunda etapa da vida de Moisés foi no deserto de Midian, deserto ali do Sinai, onde ele foi pastor de ovelhas do seu sogro, e ali ele viveu uma vida junto à natureza, uma vida de meditação e de visitação de Deus e preparação de Deus, porque o deserto antecede uma vitória, irmãos. Viver no deserto é uma preparação para uma obra de valor muito grande. Então, se ouvindo esta palavra, alguém aqui entre nós, ou à distância, onde você estiver neste momento, ouvindo esta palavra, e você pensou: Senhor, eu estou na fase do deserto, eu estou numa situação de dificuldade, lugar seco, sem verde, sem esperança, não sei o que será de mim. Irmão, é um estágio que Deus está permitindo na tua vida para um próximo estágio que virá de bênção na tua vida. Sirva a Deus na dificuldade e o Senhor abrirá as portas da tua vida com a facilidade das bênçãos que vêm do céu. Terceira etapa, dos 80 aos 120 anos, ele, enviado por Deus, junto com Arão, seu irmão, eles vieram ao Egito de volta. Não mais aquele príncipe de 40 anos, instruído, preparado para governar, mas agora um velho de 80 anos, experimentado, sofrido, mas preparado para ser o condutor, para ser o líder, para ser o legislador e para ser o intermediador entre o povo de Israel e Deus, a quem Moisés rogou por mais de uma vez: Senhor, poupa este povo, tem misericórdia, perdoa, fazendo o papel, prefigurando Cristo que intercedeu ao Pai por nós. 40 anos de marcha, 40 anos novamente, irmão, de lutas e sofrimento, até que chegou à terra prometida, na parte esquerda do mar, ou melhor, do Rio Jordão, que é o lado leste, porque o Jordão corre do norte, lá das Campinas de Golã, corre para o sul, formando o Mar da Galileia e terminando no Mar Morto, que sempre divide hoje Jordânia do nascente, do lado leste, e do poente, que é o oeste, e o Rio Jordão corre do norte para o sul. Então, na margem direita do Jordão, em território que hoje é da Jordânia, mas naquele tempo já era o plano de Deus e fazia parte da terra prometida, Moisés deu posse a 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade
e meia tribo de Manassés tomou posse na margem esquerda do Jordão. E a idade chegou e o tempo da partida dele também. E Deus o levou num outeiro chamado Monte Nebo, que olhando para o poente, além do Jordão, dava para ver tanto as campinas de Israel e do Jordão, como também nas montanhas onde estava Jerusalém. E o Senhor mostrou tudo. Aí vai ser a posse de 9 tribos e meia do meu povo Israel. Aí eu abençoarei. Aí vai discorrer obras. Ali veio Cristo, ali houve milagres, ali houve glória ao nome do Senhor. Toda a declaração do Evangelho de Cristo, ali houve, irmãos, também a prisão e a morte, a crucificação do Filho de Deus. E Moisés viu de longe, e Deus disse para ele: do Jordão para lá tu não irás, mas Josué irá adiante do povo em teu lugar. Então ele aceitou. Em algum lugar ele orou, falou: Senhor, permita que eu vá conhecer. Deus disse: Moisés, nesse negócio não falemos mais. Você vai ficar deste lado, e quem vai passar o Jordão com o povo é Josué, e não é você. Para entendermos, irmão, que o dono da obra é Deus, o dono das almas é Deus. Quem escolheu Israel foi Deus. Quem enviou Cristo para nos salvar foi Deus. Quem nos chamou para esta graça é obra de Deus. Quem nos levará para Canaã celestial é o nosso poderoso Deus. Aceitando como pagamento das nossas muitas faltas o sangue inocente, como de um cordeiro imaculado, que o seu Filho derramou na cruz, amando também a nossa alma. Irmãos, consideremos isto. Estamos numa marcha, e nesta marcha tem altos e baixos, tem momentos de alegria e de lágrima, tem momentos de vitória e momentos de combate, que nós nos sentimos até derrotados, mas o Senhor não nos deixa derrotados, porque Ele é que nos leva avante, e é Ele que nos levará a Canaã celestial. Marchemos, irmão. Dores não vão faltar, momentos de luta não faltarão, momentos de luto na nossa casa, na nossa família não vai faltar, mas momento de ouvir o soar da trombeta e teremos o cântico da vitória chegará na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Então chegou o momento que o Senhor recolheu Moisés. Você vai ficar deste lado, aqui nas campinas de Moabe. Para a banda de lá do Jordão você não passa. E ele então nomeou perante toda a congregação Josué como seu sucessor. Deus falou com Moisés como ele deveria fazer perante toda a congregação, perante o sacerdócio. Ele chamou Josué e, impondo-lhe as mãos, orou, e ali deu a ordem que Deus havia dado para ele. Josué, eu fico, mas você vai. Eu paro, mas você continua. O plano de Deus vai continuar. Como Deus foi comigo, Ele será contigo. E impôs as mãos e Deus abençoou Josué. Irmãos, a obra de Deus não para. Os antigos terminaram a carreira, foram homens de Deus. Os servos que estavam diante de alguma congregação, chega o dia da partida, mas o Senhor levanta outros. O Senhor não termina, Ele continua, e a obra não para, ela continua. Glória ao nome do Senhor. Por isso, se tem alguém triste, desanimado, querendo parar,
porque está faltando alguém que você amava, não pare, levanta-te e tem bom ânimo, que o Senhor é contigo, como foi com Moisés e como foi depois com Josué. E aí aconteceu um fato muito importante, que nós, recorrendo aqui ao livro anterior de Deuteronômio, nós vamos encontrar algumas informações. Depois, lá no Novo Testamento, um pequeno livro que só tem versos, nem um capítulo tem, porque Judas escreveu uma pequena carta universal para as igrejas. Mas no verso 9 da carta de Judas está escrito o que vamos falar aqui, que complementa o que fala a respeito da morte de Moisés. Moisés terminou a vida, mas o amor do povo e o coração do povo estava com Moisés. Choraram, não saíram do lugar por 30 dias, pranteando, luto, choro, sem consolação. Irmãos, as forças do bem e do mal nos vê nossas ações, vê nosso bom desejo e vê oportunidades. Tem oportunidade, momento apropriado para Deus derramar dons, para Deus fazer milagre, para Deus fazer libertação. Mas há momentos apropriados que também o poder das trevas, o inimigo vê. Eu posso aproveitar essa fraqueza, eu posso aproveitar esse momento de dor e de luto para eu executar um plano e atrapalhar o plano de Deus. Então, irmãos, o inimigo, que não vamos nem citar o nome dele aqui, compareceu para ter posse, para tomar posse para ele. Ora, por que o inimigo se interessava no corpo de Moisés? Pode ter muitas outras finalidades, mas uma certamente que o inimigo enxergou como uma oportunidade era de posse do corpo de Moisés, que estava embalsamado, preparado pelas técnicas egípcias do embalsamamento para perdurar, como tem múmias de faraós de 4.000 anos, perduraria milhares de anos aquele corpo embalsamado. E na posse do inimigo, ele levaria para uma gruta, para um lugar onde viraria uma romaria, uma idolatria, e o povo iria ficar continuando em volta do corpo morto de Moisés, se esqueceria que a alma de Moisés já estava repousando com Deus, se esqueceria de Deus, se esqueceria da promessa de Deus e não iam tomar posse da terra prometida. O inimigo trabalharia na mente pobre, frágil, debilitada, chorando ali, irmão, naquele estado frágil do luto. O inimigo tomaria a mente das pessoas, mas Deus viu o perigo e não mandou um anjo, mandou o arcanjo Miguel, prefigurando Cristo também, irmão. E Miguel veio, e lá no verso 9 de Judas da epístola está escrito que ele não proferiu palavras, não maldisse, não falou impropérios, não falou nada arrogante contra o inimigo. Apenas ele disse: o Senhor Deus te repreende neste plano maligno teu, vai-te. E foi-se embora o inimigo, e o arcanjo se encarregou, irmão, de transportar o corpo de Moisés
O povo ficou sem saber para onde foi, e o anjo sepultou nas campinas de Moabe, em algum ponto que até hoje, quando foi escrito, e até hoje pesquisadores do mundo inteiro, ninguém sabe onde está a sepultura de Moisés, para não haver idolatria, para não haver, irmão, busca pelo homem, mas busca por Deus. Glória ao nome do Senhor. Terminado tudo isto, o povo ficou agora sem rumo. O líder, nem o corpo estava mais ali. Moisés, eles sabiam que tinha morrido, e o corpo ninguém sabe onde foi parar, a sepultura dele. O que restou? Deus veio e falou com Josué. Moisés terminou a missão dele, é morto. Página virada. Agora você, Josué, está aí abatido, prostrado, enlutado. Levanta-te, tem bom ânimo. Fui eu que ajudei Moisés, eu que fui com ele até aqui, mas como eu fui com ele, eu serei agora contigo. Tão somente eu te peço esforço e bom ânimo. Não tenha medo, não pasme, não te atemorize com nada, eu irei contigo. Irmão, quem está ouvindo esta palavra, se o medo, o pânico, o pavor te tomou, que esse espírito vá embora em nome do Senhor Jesus. O Senhor não te deixou e não te deixará. O Senhor não te desamparou e não te desamparará. Crê somente e o Senhor te leva avante até o reino da sua glória. Então Josué se levantou, animado, e diz a historiadores, irmãos, fora das escrituras, como Flávio Josefo e outros historiadores da antiguidade, que nunca houve um general, um estrategista de guerra com tanta luz, com tanta inteligência, pois não era dele, era Deus dando, como Josué. Algumas táticas de guerra que a gente lê no próprio livro de Josué, irmão, como que ele fez, dividindo o exército em dois, enquanto um vinha pela frente, o outro durante a noite marchou pelo outro lado da cidade e se escondeu lá. Este aqui, combinado, quando eles abrirem as portas, nós vamos fazer que estamos fugindo, eles sairão da cidade. A outra parte do exército invade a cidade e nós voltamos contra eles, e os que tomou posse da cidade sai e encantavam e tiveram vitórias maravilhosas, estratégias desconhecidas, planos que não era de homem, era plano que Deus revelava. Então olha o plano de Josué aqui, irmão. Ó, vocês rubenitas, da tribo de Rubens, vocês gaditas, e vocês manasseitas, meia tribo aqui, vocês já conquistaram a terra, agora vocês ficam felizes aí, e nós vamos lutar agora por 9 tribos e meia, e vamos sofrer lá. Não, irmão, ele reuniu os homens de guerra, dos rubenitas, dos gaditas e dos manasseitas, que as mulheres, os filhos, o gado já estava, irmãos, nos seus pertences, já tinham construído as cabanas, já tinham construído, enfim, irmão, os currais para os animais, tudo certo. Fica vossas mulheres aí e vossos meninos, filhos, mas vocês peguem as vossas armas e na frente dos vossos irmãos vocês marcham para lutar pelos vossos irmãos. E eles então responderam: tá bom, Josué, nós vemos que Deus está contigo, como esteve com Moisés. O que você mandar nós obedecemos, e quem desobedecer dos nossos aqui a tua ordem ou as tuas ordens, nós os mataremos nossos irmãos mesmo, que forem rebeldes à tua ordem. Tão somente
você estando diante de nós e se esforçando e tendo bom ânimo, nós não te deixaremos, nós seguiremos e te obedeceremos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eles se armaram e foram os primeiros a lutar do outro lado do Jordão pela posse da terra para os seus irmãos. E nesta tarde Deus manda esta palavra: irmãos presentes e irmãos da distância que este culto tiver atingindo e chegando, você está bem? Deus te abençoou com saúde, Deus te deu condições, abençoou tua vida material, você tem condição? Passa na frente, arma-te, lute pelos teus irmãos, lembra-te do pobre, lembra-te do órfão, da viúva, daquele que não tem a posse de uma vida digna nesta terra e que está orando a Deus: Senhor, não tenho o que pôr na mesa para o meu filho, meus filhos. Irmão, o Senhor te arma por esta palavra nesta tarde. Marcha, atravessa o Jordão, você tem condições de ir além da dificuldade. Lembra-te dos teus irmãos. Lembremos-nos, irmão, de quem está clamando a Deus, de quem está precisando de nós. E assim eles fizeram, e Deus deu a posse para 9,5 tribos que estavam sem terra, sem casa e sem lugar para eles. O Senhor hoje, por esta palavra, vai armar um exército, vai armar de pensamentos bons, de propósitos bons, e o Senhor se alegrará contigo, o Senhor se alegrará com a sua obra. Irmão, não temamos. Quem terminou a carreira, louvado seja Deus, venceu. O irmão, a irmã, é como Josué diante desta palavra: cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, não deixe o inimigo levá-los para o mundo, não deixa que eles saiam da graça do Filho de Deus. Saia armado, armada deste culto e lute, glória ao nome do Senhor, para não perdermos ninguém para o inimigo das nossas almas. E alguém que estava como Josué, que será de nós? Como vai ser? O Senhor falou com Josué e o animou, e o Senhor fala com a igreja e nos anima. Levanta-te, tem bom ânimo, medita no livro desta lei, medita na palavra de Deus, irmão, irmã, não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O que é desvio de direita, irmão? É aqueles que vão buscar e dentro da palavra rebuscam e põem, irmão, tem que fazer isto e mais aquilo, não pode esquecer disto, não pode esquecer daquilo. Às vezes é mais realista do que o rei, é mais crente do que Deus requer. E outros da esquerda são aqueles que dizem: não tem problema, tudo pode. Irmão, como os governos, como as ideologias tem de direita e tem de esquerda, o Senhor não quer desvio na sua obra, nem de direita, excesso de nada, nem da esquerda, relapso na doutrina e na palavra de Deus. Vamos pedir para o Senhor luz e equilíbrio. A estrada é estreita, o caminho é estreito, a porta não é larga, o caminho é Cristo, a porta é Cristo. Andemos em Cristo, amor e misericórdia e perdão, e nós, trilhando por este caminho, não estaremos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Em passos retos nós chegaremos a Canaã celestial. É a palavra. Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus.